Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto é pré-natal, é um assunto muito importante, tanto para a clínica, para a sua prática como médico, também para as provas de residência, mas na verdade é um assunto simples, que com essas informações que a gente vai falar a partir de agora, você vai acertar quase todas as questões. Vamos começar falando sobre o diagnóstico da gestação. Então, chega uma mulher lá no seu consultório, ela quer saber se ela está grávida ou não. O que você vai fazer? O principal exame disparado, principalmente para a sua prática, é o beta-HCG. Então, um beta-HCG acima de 1000, ele tem uma especificidade bem grande para a gestação. Então, fica atento, esse é o principal. Além disso, você precisa saber que os valores de beta-HCG costumam dobrar a cada 2 ou 3 dias. Esse é um conceito que as bancas gostam de perguntar. Além disso, o pico do beta-HCG, então o momento que ele fica com a concentração mais elevada durante a gestação, é esse aqui, entre 8 a 10 semanas. Não dê bobeira, são questões simples que às vezes as bancas cobram, conceitos bem diretos que você não precisa errar. Agora, vamos continuar porque é óbvio que as bancas não vão querer que você saiba somente isso de diagnóstico de gestação. Seria mais fácil só o beta-HCG, mas na verdade ela vai te cobrar que você saiba a clínica da gestação. Então, o que ocorre com a gestante, o que ela sente, o que você vai ver de alterações na gestante durante lá o seu exame físico daquela gestação inicial. Então, na verdade, didaticamente a gente divide em sintomas de presunção, sinais de presunção, sinais de probabilidade e sinais de certeza. Então, os sinais de certeza, como o nome já diz, a partir do momento que você identifica um desses sinais, você tem absoluta certeza que aquela mulher está grávida. Então, basicamente, é você, ao escutar os batimentos cardíacos do feto com o Doppler, isso você consegue fazer a partir de 10 a 12 semanas, ou você fazer o sinal, você identificar o sinal de pulsos. O que é o sinal de pulsos? Você vai fazer um toque vaginal e você vai sentir, você vai fazer um movimento ali no polo fetal, então no feto, você vai empurrar o feto e vai sentir ele saindo e voltando. Então você basicamente vai sentir o feto através do toque vaginal. Além disso, a palpação de partes fetais, então você fazendo lá o seu exame físico, você consegue palpar as partes fetais. E por fim, a escuta do batimento cardíaco fetal com o estetoscópio de Pinar. Então, o estetoscópio de Pinar é bem diferente do estetoscópio normal, não sei se vocês já viram, mas muito pouco usado na prática, mas para as provas você precisa saber que você já é capaz de ao escutar os batimentos cardíacos do feto com o estetoscópio de Pinar a partir da 18ª, 20ª semana de gestação. Então, esses são os sinais de certeza, a gente começou do fim, mas agora a gente vai ter que falar dos sintomas de presunção. O que são os sintomas de presunção? Como o nome já diz, sintoma é tudo aquilo que o paciente sente. Então não é você que vai perceber com o seu exame físico, você não tem como mensurar aquilo. Na verdade é uma sensação do paciente. Os principais são esses: náuseas, polaciúria, outros sintomas como cialorreia, então hipersalivação, constipação. E aí eu queria chamar a sua atenção para a percepção dos movimentos fetais. Então é aquela gestante que já consegue sentir o bebê se movimentando, muito comum. Normalmente, ela só é sentida após a 10ª semana de idade gestacional, e isso quando a gestante já teve outras gestações. Então, se for o primeiro parto daquela gestante, se ela for uma primípara, dificilmente ela já vai sentir com 16 semanas, ela vai sentir só a partir da 20ª, 22ª. Porém, no caso das multíparas, elas já conseguem sentir a partir da 16ª. Agora, continuando, nós temos os sinais de presunção. Basicamente são o atraso menstrual, esse é um sinal muito importante, é o que normalmente chama a atenção da mulher para a possibilidade dela estar grávida, e as alterações na mama. Então depois você vai ver direitinho quais são essas alterações, está tudo nos nossos materiais, mas grave que todas as alterações na mama são sinais de presunção. Isso porque os sinais de probabilidade, que são parecidos com sinais de presunção, normalmente são vários tipos de sinais, então pode ser uma palpação de um útero assimétrico, pode ser vários outros tipos, alterações na vagina, alterações na vulva, da coloração. Depois a gente vai, principalmente nos nossos flashcards, a gente vai explorar aqueles mais cobrados, porque infelizmente essa é uma parte muito decoreba, com muitos epônimos. Eu não vou falar sobre todos esses sinais agora, mas fique atento que eles podem cair na prova. Agora vamos falar um pouco sobre a ultrassonografia, porque a ultrassonografia é um exame que todo mundo ali no meio geral, nas pessoas em geral, nos leigos, considera um exame fundamental na gestação. Todo mundo sabe que as gestantes fazem as ultrassonografias
Porém, é muito importante que você saiba que a ultrassonografia não é um exame obrigatório segundo o Ministério da Saúde. Então, depois a gente vai falar sobre os exames obrigatórios, todo exame que você é obrigado a realizar na gestante, a ultrassonografia não é um deles. Porém, claro, você vai precisar saber alguns conceitos sobre a ultrassonografia feita na gestação. Primeira coisa é você saber quando você consegue visualizar cada uma das partes do feto, cada uma dos produtos da gestação de acordo com a idade gestacional. Então, durante uma ultrassonografia transvaginal, você já é capaz de visualizar o saco gestacional a partir de 4 semanas. Anota que isso é muito importante. Além disso, a partir da 6ª ou 7ª semana de idade gestacional, você também já é capaz de auscultar, na verdade, de identificar os batimentos cardíacos do feto e também de visualizar um embrião. Então é muito importante, esses são os 2 marcos mais importantes. Além disso, a visualização da vesícula vitelínica e da placenta a gente também marcou aqui, mas grave principalmente a visualização do saco gestacional e a ausculta dos batimentos cardíacos do feto e visualização do embrião. São muito importantes para a prova. Por fim, eu queria falar um pouco sobre os diferentes tipos de ultrassonografia de acordo com a idade gestacional. Então, a ultrassonografia feita no primeiro trimestre, precocemente, é principalmente para você avaliar a idade gestacional. Então, provavelmente você já sabe, quanto antes for feita a ultrassonografia, mais ela é precisa na avaliação da idade gestacional. Além disso, a ultrassonografia feita entre 11 e 14 semanas de idade gestacional é a ideal para você avaliar a translucência nucal. Então, a gente vai falar um pouco mais para frente, a translucência nucal é um sinal importante, é um preditor de doenças cromossômicas, especialmente da síndrome de Down. Por fim, a ultrassonografia da 20ª semana e mais avançada, ela é basicamente uma ultrassonografia morfológica. Então é uma ultrassonografia que vai ver realmente a morfologia do feto, se ele tem todas as partes corretamente, se ele tem alguma anomalia congênita. Então é uma ultrassonografia importantíssima. Por fim, vamos falar sobre a data do parto e da idade gestacional. Como você faz o cálculo da idade gestacional? A principal maneira é pela DUM, que é a data da última menstruação. Então, você pega a data da última menstruação e você vai ver quanto tempo já decorreu desde aquela data. Então, você vai fazer simplesmente um cálculo. Se foi há 5 meses atrás exatamente, a idade gestacional é 5 meses e aí você vai ter que fazer o cálculo para ver quantas semanas e dias vai dar isso aí. Porém, é muito importante, muita gente se confunde, a data da última menstruação é a data do primeiro dia da última menstruação. Então, não é a data do último dia da menstruação. Fica muito atento, sempre que se falar em data de última menstruação, é a data do início da menstruação. Agora, outra maneira de você avaliar a idade gestacional é através da ultrassonografia. Como eu falei, a ultrassonografia do primeiro trimestre é a mais precisa, mas você também pode fazer a avaliação com as outras ultrassonografias. Então, fica atento a isso que é muito importante. E aí, para finalizar essa parte, a gente precisa falar da regra de Nageli, que é basicamente uma data provável do parto. Então, você já sabe qual que é a idade gestacional da sua gestante, e aí ela te pergunta, doutor, quando eu vou ter o bebê? Quando vai ser o parto? A melhor maneira de você fazer esse cálculo é você pegar a data da última menstruação e somar 9 meses e 7 dias. Então, por exemplo, a data da última menstruação foi no dia 1º de janeiro. Então foi ali logo depois do Réveillon, data da última menstruação. Você vai somar 9 meses a janeiro, então vai ser lá no mês 10, mês de outubro, e 7 dias. Então vai ser no dia 8 de outubro a data provável do parto. É muito simples, não dá para errar a questão sobre isso. Agora a gente vai falar sobre as modificações no organismo materno da gestação. Esse é um assunto tranquilo, é rápido, mas as bancas adoram perguntar, especialmente as modificações hematológicas, como eu vou falar no final. Então, a primeira modificação são aquelas decorrentes do relaxamento do músculo liso. Então, a gestação é um momento em que ocorre um relaxamento dos músculos lisos de várias partes do corpo. E isso é decorrente da ação da progesterona. Então, como você já sabe, a gestação é um momento em que a concentração de progesterona sobe e é exatamente isso que gera esse relaxamento do músculo liso. A partir do relaxamento do músculo liso, você tem a constipação, você tem um esvaziamento gástrico mais lento, você também tem alterações urinárias, você tem polaciúria, você tem um aumento do risco de infecção urinária. São todas alterações em que o relaxamento do músculo liso contribuem para elas. Além disso,
Várias alterações são decorrentes do crescimento do útero. Então você pode imaginar que o crescimento de um bebê de 3 quilos, 3,5 kg, aquele útero que normalmente é um órgão intrapélvico, vai até o apêndice tifoide praticamente. Então é claro que isso vai ter várias alterações decorrentes desse aumento. Então, por quê? Por que é importante você saber isso? Porque todas as alterações decorrentes do crescimento do útero são mais comuns, elas aparecem mais no terceiro trimestre, quando a gestação já está mais avançada, porque, é claro, o bebê já está maior, o útero já está maior. E aí, todas aquelas alterações que eu falei, que são relacionadas ao relaxamento do músculo liso, como a constipação, o esvaziamento gástrico mais lento, também ocorrem no final da gestação, só que aí sim causadas pelo crescimento do útero. Então, é muito importante isso. Os 2 momentos em que a gestante tem mais sintomas são no início da gestação, pela mudança brusca do perfil hormonal dela, o aumento da progesterona, o aumento do beta-HCG. Então, tudo isso faz alterações que, por exemplo, dão as náuseas. E, além disso, no terceiro trimestre, várias dessas alterações voltam, só que causadas pelo crescimento do útero. Então, normalmente, o período mais tranquilo da gestação, que a gestante tem menos sintomas, é exatamente o segundo trimestre. Agora, continuando, a dispneia fisiológica é outro sintoma importantíssimo da gestação. Ela costuma ocorrer também por conta do crescimento do útero lá no terceiro trimestre. Agora, é importante que você decore qual que é a altura do útero de acordo com a idade gestacional. Então, está aqui no nosso mapa. Esses são os principais 4 marcos que você precisa saber. Agora, continuando, a gente precisa falar nas alterações no controle da glicemia da gestante. Isso é importante, a gente já teve uma aula sobre diabetes gestacional e é muito importante que você saiba que a gestação é um momento de resistência à insulina aumentada. Isso ocorre por causa de um hormônio, esse hormônio aí, que é o hormônio placentário lactogênico. Então, ele é um hormônio que causa aumento da resistência à insulina e exatamente por isso a gestante tem uma predisposição a ter hiperglicemia pós-prandial. Agora, uma coisa que é contraintuitiva, eu falei que a gestação causa um aumento na resistência à insulina, causa também uma hiperglicemia pós-prandial, mas, ao mesmo tempo, a gestante também está predisposta a ter uma hipoglicemia de jejum. Isso ocorre basicamente por causa da hiperinsulinemia. Então, como a resistência à insulina está aumentada, a gestante também produz mais insulina, isso predispõe ela a ter a hipoglicemia pós-prandial. Além disso, ocorre um certo parasitismo do feto para a glicose. Então, quando a gestante fica muito tempo em jejum, o feto vai tentar utilizar aquela glicose e aí, normalmente, é por difusão facilitada que essa glicose vai da mãe para o feto. E aí, esse parasitismo também aumenta o risco da gestante de ter essa hipoglicemia pós-prandial. Agora, continuando, as partes mais importantes são as alterações hemodinâmicas e alterações hematológicas. Sobre as alterações hemodinâmicas, você precisa saber que ocorre uma redução da resistência vascular periférica e uma redução da pressão arterial. Então, você pode até estar achando estranho, porque a gente falou sobre hipertensão na gestação, pré-eclâmpsia, mas na verdade isso aí são alterações patológicas. A gestação fisiologicamente é um momento de redução da resistência vascular e também da pressão arterial, especialmente no segundo trimestre. Agora, a parte que normalmente é mais cobrada pelas bancas são as alterações hematológicas. Preste muito atenção aqui. A gestação é um momento em que ocorre um aumento na massa de hemácias, então é produzido mais hemácias, o aumento absoluto, o número absoluto de hemácias aumenta, porém é um momento de anemia. Por quê? Porque além do crescimento do número de hemácias, também cresce o volume plasmático. E o volume plasmático cresce mais do que o número de hemácias. Então ocorre o que a gente chama de anemia dilucional. Então é realmente isso, as hemácias são diluídas pelo plasma. Isso é muito importante, fique muito atento a isso. Além disso, os leucócitos também se elevam, normalmente até 12.000, ainda dentro da faixa de normalidade, mas uma leucocitose relativa ou uma quase leucocitose, isso é absolutamente fisiológico na gestação. Agora a gente vai falar sobre a parte mais prática sobre pré-natal. Provavelmente você que já rodou no internato de obstetrícia ou já está trabalhando ali na atenção básica, já passou por isso. Mas é muito importante que você saiba as condutas cobradas nas provas. Então, primeira coisa, quantas consultas você vai marcar para sua gestante?
O mínimo são seis consultas, sendo uma no primeiro trimestre, 2 no segundo e 3 no terceiro. Porém, o ideal é que você tenha consultas mensais até a 28ª semana, quinzenais da semana 28 a 36 e semanal após a 36ª. Esse é o ideal, nem sempre é atingido, principalmente no SUS, né? Agora vamos falar sobre os exames complementares. Essa é uma parte muito importante, as bancas adoram cobrar. Quais exames você tem que solicitar para a sua gestante na primeira consulta de pré-natal? Então, hemograma, tipagem sanguínea e RH, então isso é muito importante, fazer a tipagem sanguínea. Se o RH for negativo, por isso que tem esse asterisco aqui, se o RH é negativo, você também vai ser obrigado a solicitar um teste de Cumbis indireto. Então você lembra lá da aula de incompatibilidade de RH, você precisa solicitar Cumbis indireto em caso de RH negativo. Além disso, a glicemia de jejum, o exame de urina e a urinocultura também são fundamentais. E o exame preventivo, então o exame citopatológico, lá, o exame de Papa Nicolau, também é feito se a gestante tiver indicação. Então, se ela não tiver feito nos anos anteriores, você também pode fazer na primeira consulta de pré-natal. E aí eu vou destacar as sorologias e testes rápidos. Essa é a parte que as bancas mais cobram, tentam te confundir, mas na verdade é muito simples. São só essas 4 doenças que são pesquisadas: HIV, hepatite B, toxoplasmose e sífilis. Por que são essas doenças? Porque todas essas doenças você tem um tratamento efetivo que reduz a chance de atingir o feto, que reduz a morbidade daquela doença para o feto. Outras doenças, por exemplo, o citomegalovírus ou a rubéola, são doenças que também afetam o feto, mas os médicos, nós, os obstetras, não podem fazer nada, porque não existe nenhum tratamento efetivo. Exatamente por isso, você é obrigado a pesquisar essas doenças, você pode tratar, você pode mudar o prognóstico e não as outras. Agora, vamos partir para uma parte fundamental. A gente já falou um pouco disso na aula de vacinação. Eu vou falar rapidamente quais são as vacinas indicadas para gestante. Então, uma vacina obrigatória em todas as gestações é a DTP acelular. Então, a vacina para difteria, tétano e pertussis acelular é obrigatória para todas as gestantes após a 20ª semana de idade gestacional. Caso essa gestante também não tenha tomado 3 doses da vacina de difteria e tétano, você também vai ser obrigado a completar esse esquema, além de usar a vacina DTPA. Então, grave isso, é muito importante. Além disso, a vacina de hepatite B também é administrada para gestantes que não fizeram 3 doses e a vacina de influenza sempre é dada para gestantes durante as campanhas. Então, as 3 vacinas são essas: DTPA, hepatite B e influenza. Agora, o que você mais precisa saber é que você não pode usar as vacinas de micro-organismos vivos durante a gestação. Isso é muito importante. A única exceção para isso é a vacina contra a febre amarela, que aí você vai ter que avaliar o risco dessa gestante de contrair a doença. É uma doença potencialmente grave, então é uma questão de risco-benefício. Mas como regra geral, todas as vacinas vivas, por exemplo, a tríplice viral, que as provas, não sei porquê, adoram usar a tríplice viral como exemplo, são contraindicadas na gestação. Agora eu vou falar sobre algumas medicações que você deve e as que você não deve usar durante a gestação. As 2 primeiras que são indicadas de maneira geral, de maneira global, são o sulfato ferroso. Então, o sulfato ferroso, você vai fazer uma profilaxia com o sulfato ferroso se a gestante tiver uma hemoglobina acima de 11 e um tratamento de anemia ferropriva caso a gestante tenha hemoglobina abaixo de 11. Isso é importante porque a dose muda bastante. No caso de uma profilaxia é apenas 1 comprimido, no caso do tratamento mesmo são 5 comprimidos ao dia. Então fique atento, porque na verdade 11 de hemoglobina pode parecer baixo, mas para a gestação, que é um momento de anemia dilucional, como eu já falei, ainda é considerado um índice normal. Então só quando está abaixo de 11 que a gente vai realmente realizar o tratamento. Para todas as outras é apenas profilaxia, que é dada a partir da 20ª semana de gestação até o final. Além disso, o ácido fólico, que deve começar 90 dias antes da concepção. Então, é importante isso. Se chega uma mulher que pretende engravidar para você, você já deve indicar o ácido fólico, porque idealmente ele começa 3 meses antes da concepção do feto. Então, começa antes da gestação propriamente dita e normalmente é indicado apenas até a 12ª, 14ª semana de idade gestacional. E aí é importante que você saiba que a função do ácido fólico é prevenir os defeitos de tubo neural. Então isso é cobrado muitas vezes em prova, você não pode deixar de saber isso.
Agora, continuando, a parte mais importante são as medicações que você não pode usar, aquelas contraindicadas na gestação. Na verdade, existe uma lista imensa, é praticamente impossível você decorar todas, mas eu vou destacar essas 4 aqui. Os inibidores de ECA e os bloqueadores do receptor de angiotensina. Então, captopril, enalapril, losartana, tudo isso está contraindicado durante a gestação. Os diuréticos, hidroclorotiazida, furosemida, também são contraindicados. Os antidiabéticos orais, esse é um tema até um pouco controverso, mas a grande maioria dos autores ainda contraindica metformina, glimepirida, todos os remédios antidiabéticos orais. Você que lembra da nossa aula de diabetes gestacional sabe que o medicamento usado quando é necessário é a insulina, não são as medicações orais. E aí, nos antibióticos, as 2 principais classes são os aminoglicosídeos e as quinolonas. Então você não vai usar ciprofloxacino, levofloxacino, nada disso durante a gestação. Fique muito atento a isso. Agora, por fim, vamos falar sobre o rastreio dos streptococcus do grupo B, que é também conhecido como GBS. Então, o streptococcus do grupo B é uma bactéria importantíssima porque ela é causa de sepse neonatal. Então, o principal problema dela é causar infecção neonatal grave no feto. E aí, quando você vai fazer esse rastreio, que é feito com suave retal e vaginal? A primeira indicação é uma indicação controversa, é para todas as gestantes entre 35 e 37 semanas. Eu digo que é controversa porque o Ministério da Saúde não recomenda de rotina. Porém, a maioria das referências, principalmente as referências internacionais, recomendam e as bancas normalmente cobram esse tipo de referência. Agora, para quem que você fez o rastreio? Qual tipo de rastreio é considerado positivo? Ou seja, você vai ter que fazer uma profilaxia, que é sempre feita ou com penicilina cristalina ou com ampicilina, para a infecção do streptococcus do grupo B. Então, a primeira coisa, toda gestante que fez o SUAB, então fez lá o rastreamento e deu positivo, aí você vai usar a penicilina ou a ampicilina durante todo o trabalho de parto. Porém, se ela não realizou o SUAB, então, por algum motivo ela não realizou, seguiu o protocolo do Ministério da Saúde, por exemplo, para quem que vai receber essa profilaxia? Basicamente são esses 3 aqui. Todos que entraram em trabalho de parto prematuramente, estão abaixo das 37 semanas, todas que tiverem febre, então temperatura acima de 38 graus, e todas que tiverem uma amniorrex com uma duração maior do que 18 horas. Então, se a gestante não fez o SUAB e tiver uma dessas 3 condições, você vai fazer também a profilaxia. Por fim, a bacteriúria por GBS nessa gestação. Então, se a gestante em algum momento teve uma bacteriúria, fez lá uma cultura de urina, identificou um streptococcus do grupo B especificamente, não vale Escherichia coli, não vale mais nenhuma outra bactéria. Se foi realmente o GBS, você também vai fazer a profilaxia e aí não vai mais depender do SUAB, vai ser basicamente por conta disso. O último critério é se ela já teve um filho acometido por doença, por infecção por essa bactéria em gestação anterior. Então, fique muito atento, cuidado para não se confundir. Não é bacteriúria na gestação anterior, é bacteriúria na gestação atual e é filho acometido por GBS, não é por outra bactéria. Por fim, existe uma exceção, que são as gestantes que fazem um parto cesáreo de forma eletiva e não tiveram rompimento das membranas da bolsa amniótica antes do trabalho de parto. Nesses casos, você não precisa fazer essa profilaxia para os streptococcus do grupo B. E aí uma coisa que muita gente confunde, mas você não vai confundir, é que essa profilaxia com penicilina cristalina ou ampicilina para os streptococcus do grupo B não é a mesma profilaxia que é usada praticamente de rotina durante a cesárea. Então, a cirurgia de cesárea, na cirurgia cesariana, ocorre a abertura do útero e o útero é um órgão potencialmente contaminado, porque ele está em contato com a vagina e a vagina tem uma flora bacteriana bem populosa, então é um órgão potencialmente contaminado e aí sempre que você fizer uma cirurgia em algum órgão potencialmente contaminado, você vai fazer aquela antibiótico profilaxia. Normalmente é com cefazolina ou outra cefalosporina de primeira geração. Então não confunda, uma coisa é a profilaxia para GBS que é feita com penicilina ou ampicilina. Outra coisa completamente diferente é o antibiótico profilático, que normalmente
é feito no início do trabalho de parto, logo antes de fazer a anestesia local. Normalmente a anestesia da cesárea é a anestesia peridural ou raquianestesia. Então nesse momento você faz uma dose lá de cefazolina. Essa é a profilaxia da cesárea, é bem diferente dessa outra aqui. Agora a gente vai falar sobre algumas condutas específicas. A primeira delas é da toxoplasmose. Então, como eu já havia falado, você é obrigado a solicitar a sorologia para toxoplasmose, tanto fração IgG como IgM. Então, aí dependendo do resultado, você vai ter uma conduta diferente. A maioria dos resultados e condutas é meio óbvio. Por exemplo, se o IgM for positivo e o IgG for negativo, isso significa uma infecção aguda, assim como é em todas as outras infecções, e aí você vai ter que fazer o tratamento, e aí depois eu vou explicar o tratamento. Se o IgM for negativo e o IgG positivo, isso significa o quê? Isso significa que a gestante já teve contato com o Toxoplasma gondii, já teve contato com o parasita, né, com o protozoário nesse caso, e aí a gestante já tem imunidade à doença. Então, esse é o melhor resultado que você pode ter no caso de toxoplasmose. O grande problema que as bancas exploram demais é quando ambos estão positivos. Então, IgM positivo e IgG positivo. Aí você vai ficar na dúvida, será que essa infecção é atual, ocorreu durante a gestação e aí pode causar problema no feto, pode causar a doença congênita pela toxoplasmose no feto? Ou será que ocorreu antes de começar a gestação e aí simplesmente o IgM ainda não negativou? A grande dúvida é essa, e aí você vai sanar essa dúvida, principalmente com esse teste aqui, que é o teste de avidez. Então, o teste de avidez do IgG. O que significa isso? Um IgG com avidez alta significa que é um IgG é uma infecção mais antiga, que o corpo já tem uma memória imunológica mais bem formada. Por isso, a avidez do IgG vai ser alta. Se for baixa, significa que essa memória imunológica ainda não está tão forte assim, e aí provavelmente é uma infecção recente. E aí é importante que o teste de avidez só pode ser usada se a gestação tiver no máximo 16 semanas de idade gestacional. Isso porque se ela tiver, por exemplo, 30 semanas de idade gestacional e tiver um teste de avidez baixo, não significa que a infecção ocorreu antes de começar a gestação. Ela pode ter ocorrido lá no início da gestação, por exemplo, 5 semanas de idade gestacional, e por isso o teste de avidez está baixo. E aí a conduta na infecção. A primeira conduta é o uso da espiramicina. É importante que você saiba que a espiramicina serve para evitar a infecção do feto. Então é aquela mãe que teve a infecção pela toxoplasmose e você quer evitar que o feto seja infectado. Aí você vai usar a espiramicina. Então a espiramicina não mata, não ataca o Toxoplasma gondii. Ela só impede a infecção, ou impede não, reduz a chance de infecção do feto. Por outro lado, caso o feto esteja infectado, então, você vai ter que saber se esse feto foi infectado e aí você vai usar a amniocentese e o PCR do líquido amniótico. Então, toda vez que você diagnosticar uma infecção por toxoplasmose aguda na gestação, você tem que fazer uma amniocentese, fazer um PCR e aí você vai ver, tem infecção do feto ou não. Se não tiver, é só espiramicina. Se tiver, você vai ter que fazer sulfadiazina, pirimetamina, mais ácido folínico, que é o tratamento aí sim para combater o Toxoplasma gondii. Agora, continuando, vamos falar um pouquinho sobre hiperêmese gravídica. A hiperêmese gravídica nada mais é do que a ocorrência de náuseas e vômitos muito intensos e persistentes durante a gestação. Então você sabe que é normal ter náuseas, a gestante vomitar, especialmente lá no início da gestação. Porém, no caso da hiperêmese gravídica, essas náuseas e vômitos são muito intensos e normalmente elas persistem por mais tempo. Os principais fatores de risco: gemilaridade, doença trofoblástica gestacional, primigesta jovem. Aqui eu destaco a doença trofoblástica gestacional, porque normalmente as bancas adoram relacionar a hiperêmese gravídica com a doença trofoblástica. E o tratamento nada mais é do que hidratação venosa, reposição eletrolítica e uso de antieméticos, antihistamínicos e da piridoxina. Então, lembre da piridoxina que as bancas gostam de cobrar. É claro que a gravidade da hiperêmese gravídica pode variar, então você vai ter dados, por exemplo, sinais de desidratação grave da gestante, ou então
distúrbios hidroeletrolíticos graves, por exemplo, uma hiponatremia, que é comum, isso é tudo sinal de gravidade. E aí, claro que dependendo da gravidade, você vai ter um tratamento mais agressivo. Porém, o tratamento basicamente é isso, e é isso que você vai precisar para acertar nas provas. Agora, para finalizar essa aula de pré-natal, eu vou falar um pouco sobre o rastreio de anomalias cromossômicas. É um assunto muito importante, um assunto que tem ganhado importância, até porque as anomalias cromossômicas têm ficado mais comum com o adiamento das gestações. Então, as gestantes têm idade cada vez mais avançada e por isso esse tipo de doença costuma aparecer mais. Então, a primeira coisa, você tem que saber que existem dois tipos de exame para você fazer esse rastreio. Os exames de triagem e os exames confirmatórios. Então, os exames de triagem você pode oferecer para todas as gestantes. Então, independentemente dela ter risco maior, dela ter uma idade avançada ou de já ter tido outro filho com doenças cromossômicas, você pode fazer a triagem e aí você vai usar os métodos de imagem, principalmente a ultrassonografia, e aqui eu vou destacar a translucência nucal. A translucência nucal é o principal fator preditor de doença cromossômica, especialmente da síndrome de Down. Então, sempre que uma questão descrever uma translucência nucal acima de 2,5 milímetros, isso significa um risco aumentado para a síndrome de Down. Além disso, existem exames de sangue, o HCG, alfa-fetoproteína, estriol, alguns outros exames de sangue que você vai ler com mais calma depois, mas eu queria destacar que no caso da síndrome de Down, que é a doença mais importante, todos esses 5 exames aqui estão reduzidos, exceto o HCG e a inibina A. Normalmente a inibina A não costuma cair em prova, é um exame muito pouco usado no Brasil, mas daqueles 4 primeiros, o único que está um valor aumentado na síndrome de Down é o HCG. Grave isso que pode ser importante numa questão difícil da sua prova. E aí, vamos para os testes confirmatórios. Quando você indica um teste confirmatório? Primeiro caso, é óbvio, toda vez que um teste de triagem for positivo. Então, se aquela gestante fez uma ultrassonografia, deu uma translucência nucal, por exemplo, de 3 milímetros, você tem indicação de fazer um teste confirmatório, fazer um cariótipo do feto. Por outro lado, além disso, toda gestante que tiver alto risco para ter um filho com anomalias cromossômicas, especialmente aquelas com uma idade avançada ou que já tiveram outros filhos com problemas cromossômicos em outras gestações, nesses casos você já faz direto um teste confirmatório. Então, nesse caso você não precisa do teste de rastreio, você já vai partir direto para uma biópsia de vilo coreal ou uma amniocentese ou uma cordocentese. É muito importante que você saiba que a biópsia de vilo coreal só é feita de 10 a 13 semanas, é um decoreba, mas as bancas cobram isso. A amniocentese pode ser feita a partir da 14ª, 16ª semana de idade gestacional. Normalmente esse é o exame de escolha, é um exame com risco bem menor do que a cordocentese, que é feita a partir da 18ª semana de idade gestacional. Então, sobre anomalias cromossômicas, é basicamente isso, não tem mistério, mas tem alguns decorebas que infelizmente você vai ter que memorizar. Bom, isso é o que há de mais importante sobre pré-natal para as provas de residência médica. A gente sabe que é um tema importante, é um tema que não é difícil, você precisa acertar praticamente todas as questões. Para isso, revise essa aula, veja os nossos flashcards, nosso material de apoio, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Um abraço, até a próxima!